Fala galera, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Boa noite a todos. Fala galera, estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Oi, Jesse, boa noite, boa noite. Carlos também tá aí, boa noite, meu amigo. Show de bola, show de bola. Só mais uma informaçãozinha, por favor. O slide está aparecendo aí para vocês. Esse é o slide. Tá passando direitinho. Aqui o slide passando direitinho. Sim, tá tudo beleza? Tá tudo beleza então, né? Tá tudo beleza então, né? Pô, que sexta-feira maravilhosa. Essa sexta-feira com uma aulinha de redação pra gente aquecer pro concurso da Polícia Militar. Pra gente aquecer pro concurso da Polícia Militar. Pois muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença. Beleza? É um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem da aula, tá? Já vou pedir se você puder deixar aí o seu like, deixar o seu gostei. Por gentileza, ajuda bastante a gente, tá? Vamos lá, vou dar mais 2 minutinhos só pra gente chamar a galera. Só pra gente chamar a galera. Envia o linkzinho pro seu amigo, envia o link pra sua amiga, que você sabe que vai prestar também o concurso. Pô, Jéssica, realmente a redação é muito importante, cara. A redação é muito importante. E a gente precisa tomar um cuidado muito, assim, muito específico, né, com a produção do texto. Vou conversar bastante com vocês sobre isso, mas é uma preocupação que deve ser uma preocupação importante pra gente na hora do estudo. Na hora do estudo, sim, concordo. Concordo. Só mais um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando. Enquanto o pessoal não chega, estou com uma novidade muito legal. Conversei com o Ismael, tá? Conversei com o Ismael. O Ismael achou a ideia muito bacana. A gente trabalhar sexta-feira só com um encontrozinho ali, mesclando, obviamente um pouquinho mais com a língua portuguesa do que com a redação, mas o que vocês acham de toda sexta-feira às 19 horas, a gente tem um encontro semanalmente, toda sexta-feira às 19 horas, a gente tem um encontro para a gente estar resolvendo questões de língua portuguesa, para a gente estar trabalhando a língua portuguesa, vários assuntos, além dos assuntos que nós vamos ver no nosso curso regularmente, beleza? Então, até começar o nosso curso, o que vocês acham de toda sexta-feira, às 19 horas, a gente tem um encontro marcado aqui ao vivo, para a gente estar trocando essa ideia bem bacana sobre a língua portuguesa. Sobre a redação também, a gente vai falar em alguns momentos também sobre a redação. Mas a ideia principal
é mesmo sobre a língua portuguesa, tá? Então eu vou estar trazendo alguns assuntos aqui, vou estar falando sobre os principais temas, dando dicas, conversando com vocês, tá? E a ideia é sempre a gente estar movimentando a língua portuguesa e trazendo um conteúdo de qualidade para você ir de maneira gratuita, beleza? Então, depois a gente vai estar mencionando isso lá no grupo do Telegram, tá? A gente vai estar mencionando isso lá no grupo do Telegram. Mas a ideia inicial é ter esse contato semanal, com a língua portuguesa, tá? Porque nós temos vários assuntos muito importantes para trabalharmos, tá? E às vezes aqui no ao vivo você consegue ter uma interação melhor comigo, você consegue perguntar, tirar mais dúvidas, não é verdade? Então isso acaba sendo importante pra gente. Então, espero que vocês gostem da ideia, vai ser bem bacana. E sempre estar resolvendo essas questõezinhas aqui é sempre muito legal, tá? Então, vamos que vamos, né? Acho que quem chegou, chegou. Quem não chegou, não chegou. E vamos bater esse papo. Ó, a ideia... Eu preparei alguns slides aqui. Vou estar mostrando para vocês esses slides, tá? Mas a principal característica é que você entenda, né? Como é ensinar, como é passar a redação e qual é a perspectiva. Cara, muito se fala aí sobre a prova da Polícia Militar ser em 2023, né? Com edital agora para 2022 e prova provavelmente para o primeiro cenário de 2023. Cara, a ideia é que até a prova eu não consigo te transformar num Machado de Assis, né? Eu não consigo te transformar num Machado de Assis, eu não consigo te transformar numa Clarice Lispector, na verdade. Você não vai sair exatamente do nosso curso um exímio escritor, uma escritora, né, fazendo livros, publicações para serem postadas em vários veículos midiáticos ou até mesmo para virar um livro. A ideia não é essa. A ideia é que você consiga fazer uma redação baseada exatamente no seu conhecimento, baseada exatamente na estrutura que nós vamos trabalhar ao longo do curso, ok? E aí muita gente estava falando, né? Rafa, a ideia do caveirão, e caveirão, é caveirão, é caveirão. Olha, ser bem sincero para você, o que é a ideia do caveirão, né? Primeiramente, o que é o caveirão? O caveirão seria aquele modelo já pronto de redação, onde eu te daria um texto praticamente completo, né? Um texto praticamente pronto, para você só encaixar ali as perspectivas temáticas, só para você encaixar um tema e tudo mais, as palavras, né, que se relacionam com o tema. Isso você já pode esquecer do projeto, beleza? Você já pode esquecer do projeto. Eu não vou trabalhar com uma redação pronta, para você chegar lá e copiar a redação ou gravar um texto. Eu não vou trabalhar dessa forma, tá? Você pode tirar o seu cavalinho da chuva se é isso que você veio aqui, com esse intuito, tá? O que eu trabalho? Eu trabalho com um esqueleto de texto. Eu trabalho com um modelo de redação. Ok? Eu trabalho com um modelo de redação. Rafa, por que não o caveirão? Porque o caveirão, ele acaba te limitando muito àquela possibilidade de texto ali. Ele acaba te limitando àquela estrutura textual ali. Beleza? Se você precisar sair uma linha fora daquele padrão, você não tem autonomia textual para sair daquela situação ali em que você se encontra. Como assim, Rafa? Se eu monto esse caveirão para você, se eu monto essa estrutura de redação pronta, né, já com 95% da redação pronta, e peço a você só para encaixar o tema, fica uma coisa muito arriscada se o tema não permitir aquele modelo de texto. Até porque nós vamos fazer provavelmente uma prova que vai pedir um texto dissertativo argumentativo.
Ou seja, a prova ela vai pedir para você colocar a sua opinião na prova, tá? Na redação, beleza? Se você precisar adequar esse modelo pronto, você não tem a prática para conseguir sair dessa situação na hora do concurso. Rafa, então esse caveirão, então eu não vou receber uma redação pronta para gravar? Não, não vai. Não vai, não é isso, beleza? Não trabalho dessa forma. E eu acho que é muito arriscado, para você jogar uma preparação inteira de um concurso em um texto que até mesmo não foi escrito por você, ok? A ideia é o seguinte: obviamente que nós temos um modelo de redação que é diferente do caveirão. O que é o modelo de redação? O que é a estrutura de redação? Entendeu? Ó, o Igão tá aí. Igão, um beijo pra você, meu lindo. Um beijo pra você, amo você. Melhor professor de Direito Administrativo que tem no Rio de Janeiro. Melhor professor de Direito Administrativo que tem no Rio de Janeiro é o professor Igor Teles. Tá? Um grande beijo. Obrigado pela moral. Aqui, a ideia é que você entenda o seguinte, galera. Que você entenda o seguinte. É legal você ter uma estrutura, que você entenda como aquela estrutura funciona, que você entenda como aquela estrutura ela se relaciona com as partes do texto. Nós vamos ver essas partes daqui a pouco, tá? Mas que você entenda que como que você coloca uma opinião, como que você encaixa uma parte narrativa na sua redação, qual é a estrutura da introdução, quantos parágrafos de desenvolvimento você deve fazer, como que você encerra uma redação. A sua redação pode ser encerrada de quantas formas, de que maneira, ok? Pode ser que o tema venha trazendo uma ideia um pouquinho mais abstrata. Se o tema pergunta para você o que é felicidade, como é que você faz? Entende? Se o tema pergunta para você em relação à educação financeira, se o tema traz uma perspectiva legislativa, se o tema traz uma lei, como é que você trabalha um texto que já está pronto? Como é que você trabalha um texto que já está pronto para um tema que você não tem noção de como que ele vai ser cobrado? Ok, gente? Então, nesse ponto, essa redação pronta é uma coisa que eu acho que você não deve levar para sua preparação. Agora, Rafa, existe um passo a passo do texto? Existe um passo a passo da redação para ser criada? Isso existe. Isso existe. E é este passo a passo que nós vamos aprender ao longo do nosso curso. Rafa, quais são os passos da introdução? Eu vou mostrar para vocês. Quais são os passos do desenvolvimento? Eu vou mostrar para vocês. Qual é a função do parágrafo de introdução? Qual é a função do parágrafo de desenvolvimento? Qual é a função do parágrafo de conclusão? Rafa, eu devo fazer causa e consequência? Eu posso citar um escritor? Eu posso trazer o meu conhecimento, por exemplo, de direitos humanos, o meu conhecimento de direito constitucional, o meu conhecimento de direito administrativo para a minha redação? Tudo isso vai ser ensinado e você vai aprender no curso. A Jéssica falou, o negócio é aprender a fazer uma boa redação. Essa boa redação, ela tem uma estrutura que é fixa. Essa boa redação, ela tem um passo a passo que você vai seguir, que eu vou te mostrar, que você vai seguir e você vai conseguir estabelecer ao longo do seu curso. Para qualquer tema. Para qualquer tema. Isso que é importante. Isso que é importante. Ok? Então, ponto principal. Provavelmente você vai estar diante de um texto dissertativo argumentativo. Beleza? Vai fazer um texto dissertativo argumentativo. Só que algumas características são importantes para você saber na hora de você construir uma redação. Beleza? E aí eu vou jogar o slide na tela. O primeiro slide é exatamente o que não fazer na redação. Perfeito? O que não fazer na redação.
Primeiro, ah, Rafa, eu sei, poxa, eu sei escrever pra caramba, eu escrevo desde criança. Pra mim, escrever não é problema. Show. Mas você tem de entender que você vai estar diante de um texto que precisa de normas, beleza? Que precisa ser observado, que precisa ser observado com muita tranquilidade, beleza? Com muita tranquilidade. Então, a primeira coisa que a gente vai ver propriamente na redação é o que a gente não pode fazer, é o que a gente não pode fazer dentro da redação, beleza? O que a gente não pode fazer dentro da redação. Então, vamos lá, tá todo mundo vendo bem, né? Tá todo mundo escutando bem, beleza? Só um minutinho, galera. Ó, o que não fazer, o que não fazer na redação. O que não fazer na redação. Show. Agora, vamos lá direitinho. Ponto um. Não estabeleça, ó, não estabeleça diálogo com o leitor. Não estabeleça diálogo com o leitor, beleza? Neste ponto, quem é o leitor? Você tem de entender que o leitor é o seu corretor. O leitor é o seu corretor. Ponto. Tá? E como que você não estabelece esse diálogo? Como que você não estabelece esse diálogo com o leitor? É só você não utilizar palavras que estabeleçam uma interlocução. Beleza? Então, por exemplo, você não vai se dirigir a ele, você não vai se dirigir ao leitor, você não vai se dirigir ao corretor. Você não vai começar a sua redação, caro leitor, caro corretor, corretor do meu coração, amigão, chefe, companheiro, flamenguista. Você não vai. Você não vai bater esse papo com o seu corretor. Ok? Então, não estabeleça diálogo com o leitor. Ponto um. Esse ponto é o mais importante. Tá? Para isso, para isso acontecer de maneira bem legal mesmo, é você evitar, ó, evite pronomes e verbos de segunda pessoa. Essa segunda pessoa, tanto do singular como do plural. Quem é a segunda pessoa do singular? A segunda pessoa do singular é o tu. E quem é a segunda pessoa do plural? É o vós. Ok? Cuidado em alguns momentos também com os pronomes seu, sua, tá? Seu, sua, também são pronomes que podem estabelecer essa comunicação, que podem estabelecer essa conversa com o leitor. Beleza? Ponto número 2, que é importante, não utilize gírias ou expressões coloquiais.
Não utilize gírias ou expressões coloquiais. Ah, mas como assim gírias ou expressões coloquiais? Cara, quer ver um problema que pouca gente observa? O pra, que na verdade é uma contração da preposição para. O pra é extremamente coloquial, extremamente informal, ok? O que muitos alunos me perguntam assim, Rafa, se eu colocar entre vírgulas, entre vírgulas não, perdão, entre aspas, se eu colocar entre aspas, as aspas não vão modificar a palavra ser informal, entendeu? As aspas, elas não devem ser utilizadas quando você trouxer um termo mais informal ou não tão formal. As aspas só devem ser utilizadas em dois momentos. As aspas só devem ser utilizadas em dois momentos. Quando você está utilizando uma palavra estrangeira, uma palavra em inglês, por exemplo, ou quando você vai fazer uma citação direta, segundo fulano de tal, dois pontos, abre aspas. E aí você trabalha as aspas de maneira coerente e correta, ok? Às vezes o aluno vem para mim e fala assim, não, Rafa, eu tô com medo de usar tal palavra. Mas e se eu usar as aspas aqui? É como se as aspas disfarçassem para o aluno que aquela palavra não é uma palavra adequada para a redação. Tá? Então, não utilize gírias ou expressões coloquiais. Ditados populares, cuidado, ok? Ditados populares, beleza? Ditados populares, toma cuidado para isso não soar muito coloquial, ok? O que seriam, né, melhor dizendo, essas expressões coloquiais? Essas expressões coloquiais, elas estão associadas muito à fala. E qual é o problema na sua redação? Você vai ter uma oposição muito clara entre fala e escrita. Você vai ter uma oposição muito clara entre fala e escrita no seu texto. Beleza? O que deve prevalecer no seu texto? Deve prevalecer aquela norma que a gente usa na escrita e não o que a gente usa na fala, ok? E obviamente são expressões que a gente sabe que são muito mais coloquiais do que formais, tá? Então, essa escrita a gente tem exatamente como padrão, tá? Uma norma, como aquilo que deve ser respeitado para a produção textual, tá? Como aquilo que deve ser respeitado para a produção textual. Beleza, galera? Então, nesse primeiro momento, cuidado com essas expressões mais coloquiais, essas expressões que são mais trabalhadas no nosso dia a dia na fala e não em relação à escrita. Beleza? Então, ponto 1, não estabeleça diálogo com o leitor. Ponto 2, não utilize gírias ou expressões coloquiais. Beleza? Não utilize gírias ou expressões coloquiais. Ponto número 3, que é importante. Ponto número 3. Exagero no uso da primeira pessoa. Exagero no uso da primeira pessoa. Beleza? Rafa, por que você começou com exagero? Porque não é uma coisa que é proibido, ok? Não é uma coisa que você vai ter exatamente como algo que, ai, não, eu não posso colocar de jeito maneira na minha redação. Não é algo que você deve abolir do seu texto. Você deve usar moderadamente. Beleza. E aí, o que você tem na primeira pessoa? Na primeira pessoa, você tem muito a primeira pessoa do singular. Ah, quem vai ser essa primeira pessoa do singular? É a pessoa eu. E você tem a primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Então, nós.
Então, por exemplo, muitos alunos têm a mania aqui, ó, do sabemos. Mania aqui, ó, do sabemos. Tem mania do entendemos. Tá? Rafa, e aí a ideia é que isso não é legal para o texto? É. Isso não é bacana para o texto. Tá? Bacana para o texto é você colocar, fazer uso mais da terceira pessoa. Escrever em terceira pessoa e não em primeira. Como é que você sabe que você está escrevendo em primeira pessoa? Por conta dessa terminação "mois" aqui, ó. Essa terminação "mois" é a terminação dos verbinhos da primeira pessoa. Beleza? Da primeira pessoa. Nós sabemos, nós entendemos. Beleza? Combinado? A ideia, no momento em que você usa essa primeira pessoa do plural, o que isso gera? Isso gera uma pessoalidade muito grande no texto, tá? E a sua argumentação que deve ser pessoal, mas a sua linguagem utilizada no texto é uma linguagem que deve ser impessoal, tá? Então aqui, ó, poxa, Rafa, como é que eu troco então? Como é que eu troco esse sabemos? Você troca o sabemos por sabe-se. Olha que legal. Você troca o entendemos por entende-se. E aí aqui você já consegue visualizar que a redação fica um pouquinho mais impessoal. A redação fica um pouco mais impessoal. E isso agrada bastante na hora de construir esse texto. Beleza? Tá? O que não fazer na redação tem muito em relação a isso também. Beleza? Então, esse para mim são os 3 pontos que mais pegam. Dentro do texto, tá? Além disso, é mais uma dica do que propriamente uma regra. Não sabe? Aqui é uma dica que a gente vai levar para o curso inteiro. Não sabe? Não escreve. Se você não sabe, você não vai escrever. Beleza? Eu vou até voltar aqui para conversar você melhor sobre isso. Conversar com você melhor sobre isso. A ideia de se você não sabe, não escreve, funciona da seguinte maneira. Se você tem dúvida, por exemplo, em como aquela palavra é escrita, se aquela palavra é acentuada, se aquela palavra não é acentuada, você tem que tomar cuidado para não colocá-la no texto. Por quê? Porque a partir do momento que você escreveu, já era, eu vou lá e vou corrigir. Perfeito? Então, por exemplo, não é você que vai escrever a sua redação? Sim. Se você vai escrever alguma coisa que você não tem certeza, você concorda comigo que você está produzindo uma prova contra você mesmo? Contra você mesma? Vocês estão entendendo? Essa perspectiva é mais uma perspectiva agora, mais uma dica do que propriamente uma norma, uma regra da redação. Se você, por exemplo, não sabe se a palavra tem acento, o que você vai fazer? Você não vai escrever. Rafa, mas aí como é que eu não vou utilizar tal palavra que eu desejo usar na minha redação? Você vai aprender a utilizar um sinônimo. Você vai aprender a utilizar uma palavra que tem o mesmo sentido. Beleza? Galera, o chefe tá na área, hein? Professor Ismael. Tamo junto, meu amigo. Grande beijo pra você. Inspiração, muito obrigado. Tamo junto sempre. Tá? Beleza? O importante é você pensar o seguinte. Você não é obrigado a produzir provas contra você na sua redação. Rafa, como é que isso funciona? Você não é obrigado a escrever aquela determinada palavra. Se você não souber como que aquela palavra é escrita, se você não souber como que aquela palavra funciona, ou qual o significado daquela palavra,
Você não vai escrever. Você não vai escrever. Pronto. E acabou. Quer ver uma coisa que acontece muito com os alunos? Com a crase. Crase. Ah, eu não sei se tem crase aqui neste A junto a esta palavra aqui. Não escreve, muda para o masculino. Rafa, por que muda para o masculino? Porque no masculino não vai ter crase. Entenderam a dica? Entenderam a dica? De verdade, galera. Sim ou não? Vocês estão aí comigo? A ideia no que se refere à educação no Brasil, com crase ou sem crase? Caraca, eu não sei, cara. No que se refere à educação, que se refere a alguma coisa, tem preposição, vai levar a crase. No que se refere à educação, no que se refere ao processo educacional. Entenderam ou não? Aqui é mais bizu, é a rataria de redação do que mesmo regra, do que mesmo norma. Beleza? A perspectiva é. Você entendeu? Você não sabe? Você não escreve. Combinado ou não? Leva isso para tua vida. Se você não sabe, você não vai escrever. Mamãe fez um bolo de maisena. Maisena é com Z ou com S? Caraca, cara, eu não sei. Mamãe fez um bolo de fubá. Fubá tem acento? Caraca, eu não sei se fubá tem acento. Mamãe fez um bolo. Você entendeu esse exemplo ou não? Você pode colocar, por favor, aí no chat se você entendeu? Quem tá aí comigo? Pode colocar, por favor, se você entendeu essa dica? Mamãe fez um bolo de maisena. Não sei se maisena é com Z ou com S. Mamãe fez um bolo de fubá. Não sei se fubá tem acento. Mamãe fez um bolo. Qual é a norma máxima, então, da sua redação? Menos é mais. Beleza? Menos é mais. Vai olhar e vai falar assim, não, Rafa, porque eu assisti uma aula e o professor usou a palavra fulcral. E eu vi o professor usando a palavra fulcral. Você sabe o que significa fulcral? Você sabe como se aplica essa palavra dentro de um texto? Beleza? Então, nesse ponto, se você não sabe como a palavra é utilizada, se você não sabe como a palavra deve ser encaixada dentro do texto, dica, você não vai usar. Beleza? E aí, a partir dessa dica, que é o que acaba sendo mais importante pra gente. O que acaba sendo mais importante pra gente? Acaba sendo mais importante você ter planejado antes de escrever. Como assim planejado antes de escrever, Rafa? Planejado antes de escrever é você ter na sua mente já o seu texto para você conseguir se preparar para aquilo que você quer colocar na sua redação. Sim, gente? Então, por exemplo, agora aqui na introdução, eu vou colocar tal coisa. Eu sei o que eu vou escrever, quais palavras que eu vou utilizar e de que maneira que eu vou abordar. Perfeito? Agora no desenvolvimento, eu vou trabalhar isso, isso e isso. Já vai estar tudo antecipado na sua cabeça. Beleza? E agora eu quero mostrar para você exatamente o que é esse texto dissertativo argumentativo. O que é o texto dissertativo argumentativo? Vocês estão aí comigo? Vocês estão um pouquinho quietos hoje? O que está acontecendo? É sexta-feira? É? Vocês estão me entendendo direitinho? Tá dando para acompanhar? Me dê só esse feedback, por favor, galera.
Tudo certinho? Beleza? Então, show de bola. Vamos lá. O que é o texto dissertativo argumentativo? O que é a dissertação argumentativa? Entenda isso de uma vez por todas. Provavelmente na sua redação vai estar lá. Faça um texto dissertativo argumentativo sobre. E aí você precisa entender o que é esse texto dissertativo argumentativo. Como que ele deve ser estruturado, como que ele deve ser colocado dentro da redação, tá? Dissertar é desenvolver em parágrafos um raciocínio sobre um determinado assunto. Beleza. Então, dissertar é falar sobre. Dissertar é falar sobre. Beleza? Agora, o que é argumentar? O que é argumentar? Argumentar é colocar prioritariamente a sua opinião sobre um determinado assunto, de modo que convencer o leitor seja o objetivo principal. De modo que convencer o leitor seja o objetivo principal. Nesse ponto, o que significa então essa dissertação argumentativa? Significa que você vai falar sobre um determinado assunto, daqui a pouquinho a gente faz essa diferença entre assunto e tema, beleza? Mas você vai falar sobre um assunto e no momento em que você estiver falando sobre este assunto, o que você vai tentar, ou melhor, o que você vai priorizar dentro da sua redação? Você vai priorizar dentro da sua redação colocar a sua opinião. Colocar a sua opinião. Eu vou aprender a colocar a minha opinião dentro do texto? Eu acho que para mim, o mais difícil é trabalhar essa opinião, é colocar essa opinião dentro do texto. Tem muito aluno que tem muita dificuldade nessa ideia de, poxa, Rafa, como é que eu coloco a minha opinião dentro do texto? Como é que eu coloco a minha opinião dentro do texto? E isso é uma coisa que vai ser trabalhado ao longo do curso, ao longo das aulas. Beleza? E neste ponto, obviamente que no momento em que você coloca a sua opinião, essa sua opinião tem que ser uma opinião capaz de convencer o leitor de que aquilo que você está falando, de que aquilo que você está trazendo é algo válido. Então, a dissertação argumentativa é você estabelecer um processo de falar sobre um determinado assunto, colocando a sua opinião com o objetivo de convencer alguém de que aquilo que você está falando é válido. Ok? E aí essa opinião, obviamente, ela vai estar muito associada ao tema, né? Essa opinião, ela pode ser favorável, ela pode ser contrária ao tema. Ok? Rafa, como assim ela pode ser favorável, ela pode ser contrária? Dependendo do tema, o tema não permite que você faça uma abordagem favorável em relação àquilo. Beleza? Como assim, Rafa, não permite? Poxa, acabou de ser, foi incluída a Lei Maria da Penha. Não foi incluída a Lei Maria da Penha no seu edital? Você acha que não pode vir um tema para falar sobre isso? Você acha que é muito impossível? Você acha que é muito impossível vir um tema para falar sobre a Lei Maria da Penha, sobre a violência contra a mulher? Você acha que seria uma coisa assim, nossa, Rafa, absurdo? Não, não, acho isso muito improvável. Incluíram a lei, mas isso não pode virar tema de redação, não. Sério? Você acha isso muito improvável? Beleza? E aí, como é que você fala favoravelmente em relação à violência contra a mulher? Como é que você fala? De maneira positiva, de maneira favorável em relação a isso. Entendeu? Então, é esse o tipo de raciocínio
que a gente tem de prestar atenção de porque na hora que eu estava colocando que eu não vou ensinar por meio do caveirão, esse é um tipo de exemplo que eu gosto de falar para o aluno. Entendeu? Eu vou construir a redação. Beleza, eu vou construir a redação. Como que a redação que eu construir é uma redação que vai possibilitar você de falar sobre um tema que não permite um lado contrário ou não permite um lado favorável, ok? Então, essa ideia do uso do caveirão, você está vendo o perigo que às vezes você pode correr? Tá? Obviamente, aqui ó, é importante que você desenvolva em parágrafos. Em parágrafos. Você não pode fazer a redação em estrofes, em versos, beleza? Em parágrafos. Rafa, quantos parágrafos? A gente vai trabalhar isso dentro do curso, tá? Pode ficar bem tranquilo, a gente vai trabalhar essa quantidade de parágrafos, essa quantidade de linhas que você deve trabalhar ao longo da sua redação, beleza? Então, o primeiro panorama de texto é este. Você observar que a sua função é falar sobre aquilo que a banca pediu para você falar a partir da sua opinião. Ou seja, o que vocês acham do processo educacional do Brasil? E aí você vai falar que é possível observar que o processo educacional do Brasil é falho no que se refere às camadas mais pobres da sociedade brasileira. Isso ocorre devido à falta de repasse das instituições públicas, ou isso ocorre devido à falta de valorização do profissional da educação. Entende? Então, isso tudo você está colocando a partir da sua opinião. Você acha que a sua opinião pode ser sustentada a partir dessa, dessa organização de ideias. Beleza? Então, aqui, ó, coloquei para vocês também, ó. Logo, a dissertação argumentativa, ó, consiste no desenvolvimento de um assunto. No caso da redação, será um tema aqui não pelo Enem, né? Será um tema proposto pela banca da Polícia Militar, beleza? Com o objetivo de convencer o leitor. A partir disso, é importante observarmos que a opinião do autor deve prevalecer dentro do texto. Okay? Deve prevalecer dentro do texto. Tá? E aí uma pergunta que às vezes os alunos fazem com bastante frequência. Rafa, pode haver, pode haver outras tipologias textuais dentro do meu texto? Pode. Pode, com certeza. Pode haver. Tá? Neste ponto, eu trouxe para vocês aqui principalmente o uso da narração. Principalmente o uso da narração. Como assim, Rafa, utilizar a narração dentro da minha redação que é dissertativa argumentativa? Ó, um ponto que é importante você entender, é o seguinte: a sua redação ela deve ser majoritariamente dissertativa argumentativa. Mas algo impossibilita de você começar a sua redação a partir de um viés narrativo? Não. Não. Algo impede de você colocar um dado que vai ser algo mais expositivo no início do seu texto? Não, não impede. Beleza? E aí, neste ponto, o que você consegue observar? O que não pode ocorrer é que a narração seja algo que apareça mais do que a dissertação no seu texto. Beleza? Então, assim, ó, eu posso trabalhar a ideia da narração dentro da redação? Sim. A narração é a tipologia que busca contar um fato. Contar um fato. Podemos utilizá-la para trazer um livro, um filme, um documentário. Ok? Então, a ideia da narração, ela nos ajuda bastante. Por quê? Porque a perspectiva de contar, né, como você está estudando história, você está estudando geografia, é o que eu falo muito com os alunos. Cara, no momento em que você observa a história, ó, no momento que você observa a história, no momento em que você observa a geografia, tudo isso pode funcionar como o que para a sua redação? Tudo isso pode funcionar como base para o seu texto.
Como assim, Rafa? Pode funcionar como base para o texto, tá? Por quê? A história, ela vai te apresentar inúmeros contextos que podem te ajudar a argumentar melhor. E a geografia? A geografia, ela pode te dar um dado que você pode agregar ao seu texto. Então, no momento em que você estiver com o nosso curso, que você estiver assistindo aula de história, que você estiver assistindo aula de geografia, você tem de prestar muita atenção também nessas aulas, não só para as questões que serão cobradas, não só para as questões que serão cobradas dentro da redação, tá? Mas dentro da prova. Mas como que eu posso utilizar a história, como que eu posso utilizar a geografia dentro da minha redação? Pô, você pode citar um fato histórico. Você pode citar um fato histórico. Você pode trabalhar, por exemplo, a conquista do voto feminino. E, poxa, se for uma conquista tão importante, como que a mulher ainda continua sofrendo essa violência hoje em dia, ainda no Brasil? Entende? Você pode trabalhar algum dado geográfico. O IBGE, por exemplo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Entendeu? Eu sei que, com certeza, serão propostas trazidas pelos nossos professores. Serão propostas trazidas pelos nossos professores. Beleza? E aí, neste ponto, vou voltar para falar com você melhor sobre isso. O que significa, galera, é o seguinte. Não é proibido você colocar uma narração, uma dissertação expositiva, beleza? Na sua redação. Não é proibido, tá? O que você tem de entender é o seguinte, é que você não pode priorizar essas tipologias textuais em vez de priorizar a dissertação argumentativa. Ok? Por quê? Uma das competências de correção da sua redação, uma das coisas que o seu corretor vai avaliar é a tipologia textual. O que significa tipologia textual? Significa que aquilo que foi pedido para você fazer, ou seja, faça um texto dissertativo argumentativo. Esse é o tipo de texto. No momento em que foi solicitado para você fazer um tipo de texto dissertativo argumentativo, e você faz uso da narração de maneira mais frequente do que a dissertação argumentativa, você vai perder ponto nesse quesito. Entenderam a ideia? Sim? Então, eu peço para você, faça um texto dissertativo argumentativo. Você faz um texto narrativo, você não entendeu o que é para ser feito. Então, você vai acabar perdendo ponto nesse quesito. Rafa, quais são as outras avaliações, né? O que o meu corretor vai avaliar dentro da minha redação? A tipologia textual, isso é certo. Se pediu para você fazer um texto dissertativo argumentativo, ele vai avaliar o seu texto dissertativo argumentativo. Norma padrão da língua, os erros gramaticais, sem discussão. Adequação ao tema. Eu pedi para você falar sobre o voto feminino. Você vai ter de falar sobre o voto feminino. Ok? Aí é que ocorre muita fuga, o tangenciamento do tema, tá? Que às vezes os alunos, com os quais os alunos se preocupam bastante. Coesão. Como assim coesão, Rafa? Utilizar os elementos coesivos, as famosas conjunções. Tá? Então, quando que eu uso uma conjunção que indica oposição? Quando que eu uso um nesse sentido? Todos os meus parágrafos precisam ter um conector? Todos os meus parágrafos precisam ter uma estrutura que comece com um conector? Como é que eu indico isso para o meu corretor? Tudo isso a gente vai aprender. Beleza? A gente vai aprender não só para a prova de língua portuguesa, mas também para a prova de redação. Com certeza. Beleza? Então, tipologia textual, adequação ao tema, norma padrão, coesão e provavelmente a ideia de coerência. Tá?
Como assim a ideia de coerência, Rafa? A ideia de coerência está associada à organização das ideias dentro do texto. A organização das ideias dentro do texto. Se você está começando o seu texto falando de uma maneira positiva, se você está terminando o seu texto mantendo essa ideia, se você não teve uma contradição textual ao longo da sua redação, beleza? Se você não começou falando bem, terminou falando mal, ou começou falando mal, terminou falando bem, isso tudo acontece dentro da redação também. Rafa, pode haver outros quesitos de correção? Pode, com certeza. Mas isso a gente vai observar assim que a prova sair, a gente conseguir observar com mais carinho esse edital. Beleza? Vamos voltar aqui para eu mostrar para vocês as partes finais aqui do slide. Tá? Uma coisa que acontece muito é a confusão que o aluno faz com a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva. Tá? Qual é essa diferença? A dissertação argumentativa, ela traz exatamente a opinião do autor, a opinião do autor como centro do texto. Ou seja, a opinião do autor é o que prevalece. A opinião do autor é o que prevalece. Beleza, galera? Tranquilo? Tá? E em relação à dissertação expositiva, a opinião do autor ela é secundária no texto. E obviamente que isso pode causar problema para você? Claro que pode. Por quê? A banca vai pedir que você faça uma dissertação argumentativa. Se você fizer uma dissertação expositiva, você vai perder ponto em tipologia textual. Okay? E aí como que você vai diferenciar essa dissertação argumentativa da dissertação expositiva? A presença da sua opinião de maneira central no texto. Se essa sua opinião aparecer de maneira secundária, você vai perder ponto nessa sua competência. Tá? Como que isso vai funcionar, Rafa? Isso vai funcionar você, por exemplo, dando mais ênfase ao dado que você está trazendo, dando mais ênfase à situação que você está fazendo, contando mais como acontece alguma coisa do que mostrando como você acha, como você vê aquilo, de que maneira você pensa aquilo. Beleza? Então, isso que é fundamental para você trabalhar dentro da sua redação. Beleza? Então, eu fiz aqui um resuminho para você entender como que funciona esse problema entre você dissertar de maneira argumentativa e dissertar de maneira expositiva. Beleza? Aqui, o que é importante você entender? Um dos maiores erros na redação é a confusão entre a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva. Isso é o que mais acontece, tá? Isso ocorre pois o aluno tende a dar mais ênfase, preste atenção nisso aqui, mais ênfase ao dado ou ao argumento de autoridade e não se preocupa com a clareza e com a predominância da sua opinião. Esse é o segredo. Às vezes o aluno ele acaba tendo muita dificuldade de entender que o que a gente quer ver na redação não é o que o Paulo Freire falou, ou o que a Globo disse, ou o que o Jornal Nacional falou. Eu quero saber o que você acha daquilo. E no momento em que você coloca essa informação na sua redação, por exemplo, Globo, Jornal Nacional, tal, no dia tal, informou tal coisa. Perfeito.
Só que eu não quero que você desenvolva como que foi falado, onde que foi falado, de que maneira que foi falado. Eu quero que você use aquilo para dar ênfase, dar base à sua opinião. O Jornal Nacional, no dia tal, fez uma reportagem que mostrou tal coisa. Dessa forma, é possível observar que a mídia tem um papel importante na construção da opinião, pois a veiculação de informações ajuda a construção do pensamento. Olha a diferença. Olha a diferença. Vocês estão entendendo? Beleza? Então, a perspectiva é: eu vou colocar o que o jornal falou, eu vou trazer o que o William Bonner disse. Só que eu não quero que o Jornal Nacional, na data tal, informou que mais de não sei quantos por cento das mulheres ainda sofrem com violência ou não têm acesso ao voto e blá 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 blá. Show, beleza. Cadê a sua opinião? Tá vendo? A sua opinião, ela tá de maneira secundária no texto. Você está dando muito mais ênfase à informação do que propriamente a sua opinião. Ok? O que realmente importa na dissertação argumentativa. Os dados e as citações usadas na redação, beleza? Os dados e as citações usadas na redação devem funcionar como base para a sua opinião. O importante, como nós vimos, é convencer o leitor por meio da sua capacidade argumentativa. Por meio da sua capacidade argumentativa. Beleza ou não, gente? Tá? Então, o que mais ocorre, deixa eu voltar aqui para trocar essa ideia bem bacana aqui com você. O que mais ocorre é a dificuldade do aluno de entender que o que a gente quer na redação, é ver a sua opinião através de palavras que vão indicar esse juízo de valor. Como, Rafa? Palavras que indiquem se você acha que é positivo, palavras que indiquem se você acha que é negativo, palavras que trazem necessariamente esse seu pensamento. Porque se eu perguntar para você se você gosta de comida japonesa, você vai falar sim ou não. Ponto. Você tem um ponto de vista. Beleza. Agora, quando eu pergunto por quê, eu preciso que você argumente. Eu preciso que você traga a sua opinião ou traga o seu ponto de vista sobre o porquê de você gostar ou não gostar de comida japonesa. Beleza, galera? Sim ou não? Deu para entender esse ponto? É isso que é extremamente importante para a nossa redação. É isso que você vai ter de observar dentro do seu texto. Tá? Você ter a capacidade de colocar a sua opinião. E hoje você já viu que dar ênfase ao dado, dar ênfase à fala do pensador, dar ênfase a como contar o que aconteceu no Rio de Janeiro em um determinado momento, ou como que aquilo aconteceu, aquilo não necessariamente é colocar a sua opinião. Beleza? Então, como que você deve focar isso? Você sempre deve tirar a sua visão daquilo que você está trazendo para o seu texto. Beleza? Daquilo que você está colocando na sua redação. Beleza, gente? Então, eu acredito que hoje tenha dado para a gente trocar uma ideia muito bacana sobre isso. São agora 20 horas e nós temos 1 hora de transmissão. Poxa, passou rapidinho. Queria agradecer quem ficou até o final. Espero que você tenha gostado, né? Espero que tenha sido bacana para você, que você tenha aprendido, que você tenha tido um panorama um pouco melhor do que é a redação ou do que você deve fazer dentro do seu texto. Beleza? Os encontros às sextas serão mais frequentes. Vou conversar isso com o Ismael, já falei com ele. E só depende agora mesmo de você estar aí com a gente, acompanhando e aprendendo cada vez mais. Beleza? No curso a gente vai trabalhar parágrafo por parágrafo, a gente vai trabalhar introdução, desenvolvimento, conclusão. Beleza? E eu acho que vai ser bem bacana. Tá? Acho que vocês ficaram mais caladinhos, né, pro final da aula.
Mas espero que tenha sido bacana para você. Espero que você tenha gostado, tá? Qualquer coisa pode me mandar mensagem lá no Instagram, pode mandar mensagem. Se você tá lá no grupo nosso Telegram, pode mandar mensagem lá, beleza? E muito obrigado pela presença, muito obrigado pela paciência. Queria deixar um grande beijo aqui para você, um bom fim de semana e até a próxima, galera. Tchau, tchau.